Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. E hoje nós vamos recapitular aí a lição de número 12, Adoração para toda a vida. Mas antes, eu quero apresentar hoje o grupo que está aqui comigo, que nós estamos gravando em celebração, nós fizemos esse grupo, do Dia do Jovem. E vamos começar com as meninas. Nós temos do meu lado direito a nossa querida amiga Tainá. Seja bem-vinda à primeira gravação, Tainá. Obrigada. Do outro lado, nós temos a Manu. Manu, é a primeira ou já teve mais passadas por aqui? Não, é a primeira. Olha que emoção, tem muita gente estreando aqui hoje. E agora com os meninos, também do meu lado direito, o Vitório, que também já passou por aqui. Olá, seja bem-vindo a esse estudo da lição. É uma bênção estar aqui reunido novamente para estudarmos a palavra de Deus. Amém. E do meu lado esquerdo, o meu querido irmãozinho Daniel. Bom dia, feliz sábado. Vamos juntos estudar mais uma lição da Escola Sabatina. Bom dia, feliz sábado, ou boa tarde, boa noite, né? Depende da hora que a Isso, pessoa boa estiver tarde, assistindo. boa noite. Mas todos sintam-se abraçados pelo bom dia, pelo boa tarde, pelo boa noite. Então vamos lá. Lição de número 12. Adoração para toda a vida. E o verso para memorizar começa dizendo assim, Salmo 104, 33. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Pessoal, o que vocês têm aí para me falar sobre o comentário do verso? O salmista já vem aqui falando sobre cantarmos, termos cânticos vindos do nosso coração para louvar ao Senhor. Eu queria começar falando que nos Salmos a gente pode ver muito que é meio que uma carta de amor, de paixão extrema para Deus. É uma pessoa querendo mostrar para as outras pessoas como ele é perfeito, querendo que todos cantem junto com eles. E não entendendo como que pode uma pessoa não conseguir cantar, não conseguir fazer de tudo para mostrar para Deus como essa pessoa ama a Deus, como não consegue louvar a Deus compulsivamente. E até mesmo o nosso tudo que a gente faz sempre vai ser pouco. E é isso mesmo que você falou. Como que consegue não cantar, não adorar? E o próprio verso, ele termina falando de que ele vai cantar louvores durante toda a vida. E essa é a resposta adequada de um adorador. A gente tem que se declarar para Deus, que foi o que o Daniel comentou aqui sobre a questão de uma carta de amor apaixonada, né, do salmista ali para Jesus. E foi justamente isso, e é justamente isso que a lição vem falando, sobre a nossa adoração. E o que a própria lição perguntou? O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Como que a gente pode agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele fez na nossa vida? Em resposta à criação e à misericórdia de Deus a cada dia, né, tem um verso que diz que é pela própria misericórdia de Deus que não somos consumidos, né? Então já é um grande motivo o fato de nós estarmos respirando e louvar a Deus. Temos motivos diários também, seja conquistas pessoais. Por exemplo, eu ganhei uma sobrinha recentemente, né? E é um motivo, com certeza, de louvar a Deus. Outras pessoas conseguem um trabalho novo, conseguem mudar de cidade para uma situação que gostaria. Então, há sempre situações que nós podemos ali estar adorando a Deus. Pode falar, Manu. Sobre o verso que você tinha citado sobre Salmos. Salmos são literalmente isso, são canções, são louvores a Deus que Salomão, Davi e outras pessoas escreveram exatamente para adorar a Deus. Eles, quanto com outras pessoas, contagiar o povo a louvar a Deus, que é uma forma de adoração. E quando a gente para analisar a nossa vida, quando a gente para entender tudo aquilo que Deus tem feito para nós, esse exercício de analisar faz a gente entender o que é Deus para nossa vida. Quem que é Deus para nós? Faz a gente encaixar ali os pontinhos certinhos. Não, Deus, Ele é o soberano, Ele é o criador de tudo. E a gente só consegue chegar a essa análise quando a gente para, vê certinho, a gente só consegue chegar a essa conclusão quando a gente para e faz essa análise para ver certinho o que é Deus. E aí a lição também trouxe ali uma questão que
um tanto quanto, meio, talvez, bastante, não sei, polêmica. Deixo para os mais velhos responderem se é polêmica ou não. Mas enquanto isso, estamos nós aproveitando o nosso dia do jovem aqui e vamos falar como os jovens. Levante as mãos no santuário. O que vocês têm a me dizer sobre isso? Eu acho que aqui na igreja, no geral, a gente normalmente é muito preso a um conceito de que levantar as mãos ou algo do tipo sei lá, é um desrespeito, só que muito pelo contrário, nos Salmos mesmo é citado a adoração por meio das mãos, de levantar as mãos, de dançar, mas apesar de tudo isso, é feito com respeito. Quando é feito com respeito, é algo sagrado, é algo que Deus aceita de bom grado, ele fica feliz com essa nossa adoração. Eu acho que essa questão, como o Mano falou, a questão dos padrões, né? Os padrões, eles acabam limitando, às vezes, a nossa conexão com Deus, né, mesmo? Às vezes a gente tá sentindo ali no nosso coração que a gente tem que levantar a mão, que a gente tem que levantar, ficar em pé, só que a gente não pode, a gente acaba não fazendo isso por conta de padrões e, digamos assim, E regras. os outros vão né? pensar se a Sim, gente fizer isso. exatamente. Exatamente. E quer ver, a gente até brincou sobre isso ali atrás agora há pouco, e quer ver o momento que todo mundo levanta a mão? Por exemplo, naquela música Toque Minhas Mãos. E assim, a gente está dando o exemplo aqui das mãos, mas claro que mais pra frente a gente vai falar, não é somente com o levantar das mãos que a gente pode adorar a Deus. Mas vamos dar, pegando aqui na lição, chegou a música Toque Minhas Mãos. Pá, sábado de manhã, legal, estamos cantando Toque Minhas Mãos. Uns estão lá com as duas pra cima, uns estão com meio, outros estão meio aqui, outros estão aqui, outros estão assim. Respeitamos cada uma das opções. Só que apaga a luz da igreja, semana jovem, meia luzinha aqui, pra você ver se as pessoas não vão se manifestar mais. E cada um de um jeito. Às vezes, a expressão da pessoa para adorar a Deus é fechar o olho, talvez chorar enquanto está cantando uma música porque aquela música mexeu com ela, ou em algum sermão, ou até mesmo levantar durante um apelo e vir na frente. Porque muitos levantam e vêm pelo quê? O outro vai pensar o que de mim? Eu digo muito por mim. E às vezes eu tô em casa, eu tô ouvindo uma música, ou eu tô cantando ali, sei lá, às vezes eu choro ouvindo uma música, cantando uma música, sabe? Eu fecho o olho, eu levanto as mãos, e aí quando chega na igreja, não sei, trava, parece que o que as pessoas vão pensar deixa a gente muito. A gente reprime o que a gente realmente está sentindo. E às vezes isso é uma ofensa para Deus, porque a gente fica se importando com o que os outros vão pensar e a gente limita a nossa adoração. A gente deixa de realmente mostrar o que a gente está sentindo por ficar pensando no que os outros vão pensar sobre a gente. Essa questão de pensar mais nos outros, de não deixar Deus na prioridade, estraga com todo o culto, toda a adoração. Se você tá lá na frente, tá louvando, tá em frente a um culto, a uma igreja, louvando, e você não tá louvando de coração para Deus, não tá priorizando o nome de Deus, você não vai conseguir fazer com que a outra pessoa louve junto com você, não vai incentivar a outra pessoa a conseguir cantar para Deus também, não vai cativar a pessoa para conseguir louvar a Deus. E se você prepara, por exemplo, um sermão, uma palestra, e não prepara de coração para Deus, para conseguir provar para outra pessoa que Deus é o Altíssimo, não consegue fazer uma pregação para exaltar o nome de Deus em vez de querer se aparecer, você não vai conseguir fazer o propósito certo, não vai conseguir elevar a pessoa para pensar em Deus. E vai acabar estragando todo o andar da cerimônia. Então, é exatamente isso. E aí a lição também aborda a questão de como a nossa adoração individual e a nossa adoração coletiva, eles influenciam, né, uma a outra. Então, se, por exemplo, na minha adoração individual eu não tô bem, eu não tô praticando corretamente, digamos assim, vai influenciar muito, por exemplo, quando eu venho aqui na frente cantar, eu vou influenciar a adoração coletiva das pessoas. E aí, às vezes, também, essa adoração coletiva que eu tô propondo para eles, vai influenciar a adoração individual deles e assim por diante. E é super interessante essa questão da adoração, porque, por exemplo, a gente vê os momentos de louvor, e
pelo menos na maioria das igrejas, é sempre ali entre o intervalo da escola sabatina para o culto. Se o momento de louvor for aquele... Tudo bem, temos hinos para vários momentos, nós temos hinos... Eu brinco com isso, meu pai ficava bravo comigo. Mas ele falava, Isabela, você tá ouvindo esse hino barulhento? Pai, é hino de faxina de casa. Mas é aquele hino mais, aquele negocinho pra enquanto você tá limpando a casa pra dar aquela alegria. E ao mesmo tempo, você também precisa, às vezes, de um hino pra sentar, chorar, refletir e tudo mais. E a questão que eu ia chegar é que, se nos momentos de louvor, a pessoa que tá ali fazendo o momento de louvor, dirigindo, não consegue preparar a igreja para receber o momento do sermão, você percebe isso quando você chega para pregar, por exemplo. Você vê que a igreja tá assim, travada, tá seca. Não teve nada ali que preparou o espírito para poder receber a palavra de Deus. E isso vem muito, às vezes, da adoração, que foi o que a Tainá falou, da adoração da pessoa, da própria em casa, né? Da própria pessoa em casa. Porque às vezes a gente tá na igreja, chega gente de todos os jeitos. Chega gente que teve uma semana horrível, chega gente que teve uma semana super ótima, na melhor semana da vida, e aí você tem que lidar com esses dois tipos de pessoas. E essa que é a questão de você dirigir uma adoração na coletividade. Você tem que entender de que tem várias pessoas e que tanto uma quanto a outra, você precisa chegar ali no mesmo nível de mostrar a Deus, de que elas consigam sentir a Deus na vida delas. Essa lição não fica restrita só a quem participa da regência no culto, para quem prega, para quem vem na igreja, nem para quem só para os membros da igreja. Fica para todo mundo. Para você que está andando na rua, você consegue transparecer para alguém, consegue influenciar alguém a louvar o seu Deus? Você consegue levar alguém a se cativar pela sua adoração e querer fazer o mesmo que você, para se emocionar com a sua adoração e querer fazer o mesmo que você? Teve um caso que aconteceu com a gente, daquele dia que a gente estava no aeroporto cantando, louvando a Deus. E aí, ali no aeroporto, tinha pessoas em volta e as pessoas ouvindo, ficavam felizes de ver aquilo. Aquele moço que veio de visita, aliás, na igreja, porque ele gostou, ele achou uma coisa legal, sabe? Ele se sentiu cativou. bem. A gente cativou ele através do nosso louvor ali. E aí ele se sentiu bem com aquilo e também teve vontade de vir um dia, né, conhecer a igreja e estar entre a gente. Para você ver como o louvor chama atenção. Falando sobre cantar, sobre louvor, cântico novo. O que é um cântico novo? Como assim? O cântico novo seria uma canção de agradecimento, né? Por você estar grato por alguma coisa. Por exemplo, eu tive uma semana boa, passei em alguma prova, um ente querido meu melhorou de alguma doença que estava. Então, é um momento assim que você vai estar louvando com todo o seu coração, digamos assim, tipo, você deixa transparecer, né, toda aquela alegria, toda aquela emoção que você está sentindo. O cântico novo é exatamente um cântico de gratidão a Deus, que a gente exalta a Deus, a soberania dele e agradece a ele por tudo que ele faz a nós diariamente. Aqui na passagem de Apocalipse, ainda não pediu, se eu não me engano, mas em Apocalipse 5:9, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui, o cântico novo é o cântico depois da gratidão de Jesus ter sido entregue para salvar a gente, depois do plano da redenção ter sido completo. O cântico novo vem como uma gratidão, por causa do que ela acabou de falar, que vem depois de uma grande coisa ter acontecido para você ter ficado maravilhado, você ter ficado grato com alguma coisa. Nesse caso aqui, vem a gratidão pela entrega de Jesus, pela salvação que ele nos dá. E é interessante porque o cântico novo, ele vem a partir de várias situações que acontecem na nossa vida. Nós temos, se a gente for parar para analisar, igual falando sobre música e tudo mais, uma música que está bem conhecida agora, conta as bênçãos, né? Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida contar. E se a gente for parar para olhar, a gente
perde mesmo as contas de quantas bênçãos Deus já nos deu. Só os dias da nossa vida, enfim, são várias bênçãos. E então o cântico novo é justamente isso. É o que Deus me deu de novo essa semana para eu poder cantar para Ele e agradecer. Mas o interessante é, sempre vamos ter um cântico novo, sempre. Não importa o que aconteceu. Até mesmo nos sofrimentos a gente tem que se perguntar, Deus, não sei por que isso, não sei o que o Senhor quer me ensinar com isso. Mas eu tô aqui para te agradecer porque alguma coisa eu vou aprender com isso. Então é isso que a gente precisa entender. Não importa o que aconteça, a gente vai ter sempre um cântico novo no coração para poder agradecer a Deus. Só o fato de poder respirar, de estar vivo mais um dia, já é um motivo de agradecer e da gente ter uma nova oportunidade de fazer diferente nesse novo dia, nessa nova semana, nesse novo mês. E o interessante, né, dessa questão do cântico novo é que não somos só nós, né, que fazemos que cantamos, né? A natureza em si, como a Isa falou lá atrás da hora que a gente estava conversando, a natureza em si, ela revela sinais, né, desses cânticos. E é isso, a gente pode ver em vários momentos e lugares essa questão da gratidão, né, pelos feitos de Deus. Eu estava indo abrir a Bíblia justamente para falar disso, que lá em Isaías 42, ele vem falando, né, que a própria lição falou do 42, do 10 ao 12. E se você parar para olhar ali, por exemplo, do 10 ao 16, e vem isso, cantem ao Eterno uma nova canção, cantem louvores em todo o mundo, que o mar e os peixes batam palmas e aplaudam, e todas as grandes ilhas se juntem a eles. E é justamente isso. Logo cedo, o passarinho canta, entendeu? Ele... Não importa o que aconteça, eu tenho um casalzinho de cachorros lá que às 5 da manhã, todo santo dia, eles começam a uivar e eles vão parar a hora que eles querem. Mas é o louvor deles. Uai, eu vou ficar brigando com o cachorro por isso? Vou brigar com o passarinho porque o passarinho tá cantando? Mas sabe, a natureza agradece a Deus por tudo que Deus faz. E nós somos criaturas dele. Então a gente precisa começar a ser um pouquinho mais grato por aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E... aquilo ali que o Daniel tinha falado. De Apocalipse? Não. De Apocalipse. De que só os... Do Apocalipse 14, 3. Você leu 5, 9, não foi? Li o 5:9. Perdão, então achei que você tinha falado, você não tinha falado. Não. Em Apocalipse 14, 3, fala que é o cântico que só os 144 mil vão conseguir cantar. É um cântico que só os salvos vão poder cantar. Por que só os salvos vão poder cantar esse cântico? Porque é o cântico de gratidão por ter sido salvo. Exatamente. É uma pergunta simples, mas, sabe, é uma sensação boa quando a gente consegue ter a sensação de agradecimento a Deus. E quando a gente consegue fazer isso, a gente começa a reconhecer, que foi o que eu já falei antes, a gente começa a reconhecer o que é Deus pra gente. Se a gente consegue entender de que Ele é soberano, de que Ele é o criador de tudo, são coisas automáticas que vão vir para nós. A questão de cantar um cântico novo, de reconhecer quem é Deus. E quando não, quem que poderá habitar no tabernáculo de Deus? O justo. Como? O santo, o justo. Os santos, os justos. E os que andam direito, né? Os que são pessoas honestas e tudo mais. Mas, como que a gente consegue ser santo aqui nesse mundo? É uma jornada, né? Às vezes eu quando pesquiso mensagens na internet, um dos temas bíblicos assim que surge muito em questão de visualização é a pergunta se você está salvo, né? Quem poderá estar ali no santuário celestial, na Nova Jerusalém? E já pensou se a gente faz essa pergunta e Jesus diz, não, você está longe disso? Mas na real, a gente às vezes leva para um lado muito perfeccionista, quando o que Deus pede é aceitação hoje. Então uma sugestão que eu gosto muito de natureza, né? Aviação e tal, tocar as nuvens ali, e onde a gente consegue perceber os detalhes. E o que Deus pede de nós é a decisão de hoje. E a cada dia a gente consegue se moldar para a santificação, né? Em vez de se preocupar com o todo. E além da parte de ser santo, né? A lição também comentou ali da parte de a gente tem que ser perfeito. Como que a gente consegue atingir tanto a questão da santidade, mas tanto a questão de ser perfeito aqui na Terra? Assim, perfeição para nós humanos não existe. A gente não é perfeito.
Mas quando a gente busca diariamente ser um reflexo de Deus, de praticar as mesmas ações que Jesus praticou aqui na Terra, que foi de ser bondoso, de ser amável, a gente não que a gente vai ser perfeito, mas a gente consegue alcançar um nível que Deus ele fica feliz com isso, por a gente buscar ser melhor a cada dia. A gente nunca vai ser perfeito, mas buscar melhor a cada dia é uma coisa que eu acredito que Deus fica feliz conosco quando a gente busca ser melhor a cada dia. É o nosso máximo, né? Dentro das nossas limitações ali. Isso. Eu ia usar o exemplo da caneta. Porque, tipo, a gente. Essa caneta aqui não é a melhor das canetas que existe, obviamente. Não Poxa, é fui eu uma... que te dei. Foi, mas, tipo, não é uma caneta lá. Sei lá, é uma. Não vou falar que é uma caneta barata, não é uma Bic, mas é uma caneta simples. Não tem nada demais, mas ela tá perfeita na condição dela. Se eu escrever aqui, ela vai escrever. Na condição dela, ela é perfeita. No que ela precisa fazer, ela é perfeita. É feita por completa. Eu abro ela, eu escrevo no papel, ela escreve. Tudo que eu preciso dessa caneta, ela faz. E tudo que Deus precisar de mim, eu faço. Eu deveria fazer. E essa é a nossa perfeição. É o que a gente precisa para ser perfeita. E a gente precisa dessa, entre aspas, perfeição para poder conseguir adorar a Deus. Sabe, muitas vezes a gente tá aqui um pouquinho mais para baixo, então eu não vou falar agora. Mas muitas vezes a gente falta muito com respeito na questão da adoração a Deus. Muitas vezes tem Bom, um exemplo, a gente está cantando aqui na frente, Jesus, tu és a minha vida, e é mesmo. Sou feliz com Jesus e você está cantando como se você tivesse, tudo bem, né? Mas você está cantando como se você estivesse morto. Você não consegue esbanjar uma alegria enquanto você está cantando. Então, como que você está falando para mim que você é perfeito naquilo que você pode, como uma caneta, que você está buscando a santidade, sendo que quando está na oportunidade, por exemplo, está no sermão, é para abrir a Bíblia. Tu não abre, camarada. É para orar. Você não fecha nem o olho na oração. Tá na oração, você não fala um amém. Que dirá então, falando ali na questão do erguer a mão, que dirá então um glória a Deus por alguma coisa que você gostou? Sabe? É essa adoração que a gente tem que buscar contínua e a gente só consegue tendo um contato com Deus. A gente só consegue ser justo, honesto, andar direito, igual que a gente anotou aqui em toda a lição de terça-feira. A gente só consegue... Porque um resumo, né? Da pergunta de Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? É os frutos do Espírito, lá de Gálatas. É aquele que tem o fruto do Espírito. Sim, são as pessoas que têm o fruto do Espírito que conseguem ali poder habitar no tabernáculo verdadeiramente de Deus. E isso é gradativo. Quando a gente começa a buscar, quando a gente começa a orar, quando a gente começa a caminhar na estrada da santidade, aí a gente consegue adorar verdadeiramente a Deus. Começa a ser automático, né? Isso, começa a ser automático. Aí eu não preciso cantar o Em Família Estamos Aqui. Só que, na verdade, eu tô querendo esganar o Vitório, entendeu? Aí é o automático, é o tranquilo. Um exemplo que eu gostaria de usar é sobre Davi. Davi ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Davi adulterou, Davi ele assassinou uma pessoa, ele cometeu tantos Deu um erros. trabalhinho ali, né? Ele cometeu Coitado do muitos anjo. erros. Só que apesar disso, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque diariamente ele buscava uma melhoria. Ele se arrependeu dos pecados dele. E cada dia ele pedia perdão a Deus. E ele adorava a Deus de todo o coração. Se entregava ali aos pés Ele de realmente se entregava. Apesar de todos os pecados, que a gente também comete pecado todos os dias, Sim. todos os momentos. Mas a gente se arrepender e a gente reconhecer o nosso erro a cada momento nos torna alguém mais perto de Deus, alguém puro, entendeu? E a questão que eu queria perguntar agora, do que a gente tem falado? A lição pediu para anunciar entre as nações a sua glória, a glória de Deus. Só que do que a gente tem conversado? Do que a gente tem falado para as outras pessoas? O que a gente tem demonstrado, né? O que a gente tem demonstrado? Porque a gente tem 2 pontos aqui. Um deles, nós somos a Bíblia, que muitos vão ler. Isso aí, todo mundo já sabe. O próprio hino, Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar, que através da minha vida alguém possa te encontrar.
mas a gente não consegue falar de Deus. E por que a gente não consegue falar de Deus? Tem uma expressão que a gente fala que as pessoas falam inspiradas pelo Espírito Santo. Para você inspirar alguma coisa, por exemplo, o ar, você expira e depois inspira. Para você inspirar o ar, você precisa expirar o ar primeiro. Não tem como você falar do Espírito Santo sem ter o Espírito Santo primeiro. Não tem como inspirar o Espírito Santo sem expirar o Espírito Santo. Exatamente. Você precisa procurar se encher do Espírito Santo e transbordar ele. Vai ser natural. Agora, se você se enche de futebol, de carro, você vai transbordar futebol, vai transbordar carro. Essas coisas. Faltou um detalhezinho aí, hein? De série. Sério, que seja. série, O que tá aparecendo de aí na tua série. cabeça agora? É isso aí. Pode falar, Manu. Ah, não. Eu gostaria de falar também sobre os pensamentos, né? Que na nossa realidade humana nós vemos apenas as atitudes. Então, às vezes aquela pessoa que a gente pensa que está mais próxima de Deus, às vezes no pensamento ela está distante. Então, o que vale muito é nós olharmos para cima e sempre nas nossas decisões contarmos se aquilo de fato é algo que contribui para o bem das outras pessoas também. Não é algo que eu estou cantando aqui pela minha imagem, né? Mas sim se aquilo está sendo uma adoração real, né? E quando a gente olha para cima, a gente vê que Deus ele conhece o nosso coração. Ele sabe de fato se o que a gente está fazendo ali de atitude ou de pensamento é algo que a lição traz aqui na terça-feira, né? De fato é de alguém que pratica a justiça e tem um coração puro. Agora, já que o Vitória puxou a cordinha, e eu confesso que... Opa, saiu aqui. E eu confesso que essa... Eu estava ansiosa para comentar com vocês. Que é a seguinte pergunta. Quando Deus não se agrada dos nossos sacrifícios, da nossa adoração? Quando não é feita de coração. Quando você vem, um exemplo do dízimo. Eu não queria entregar esse dízimo, eu podia comer uma pizza com ele, podia pagar a conta de luz, mas se eu não entregar eu vou me perder, então eu vou entregar, mas só porque se eu não quero ficar pro inferno. Aí você vai e entrega. Ou, por exemplo, levando aqui para os dias relatados na Bíblia, você vai lá e cata, vamos fingir que você é uma pessoa que está lá em Israel, está oferecendo a sua oferta, você é cheio do dinheiro, aí você tem que pedir um perdão no pecado. Aí você vai lá, compra o melhor novilho que tinha, ou o melhor touro, compra a melhor ovelha que tinha, vai sem mancha nenhuma, perfeita, entrega, queima, pronto. Fiz o que Deus queria, ele vai lá saber para que ele vai usar, vai comer a ovelha, tá com fome. Que eu tô fazendo essa expressão porque Deus fala que ele não precisa, porque se eu tivesse fome eu não teria que pedir para vocês. Mas eu tô fazendo um favor para Deus, ele quer, então pronto, eu fiz o que ele queria, agora eu vou seguir minha vida aqui de novo. Amanhã eu venho e entrego de novo o que ele vai precisar, eu vou acabar pecando de novo, né? Eu sei que eu sou um miserável pecador, vou levar lá de novo. Aí pronto, tô salvo de novo. Aí amanhã de novo e vira uma coisa contínua que você não faz mais de coração, você faz um ritual por Ficou automático. Eu acho que uma história que entra muito nessa questão que o Daniel falou é a história da mulher que levou só as 2 moedinhas lá no templo, né? Ela colocou só as 2 moedinhas. E aí, apesar dos julgamentos, pelo menos ela estava fazendo de coração. Né? Não Apesar tava de fazendo, pouco, foi sincero. não estava fazendo por um hábito ou uma obrigação, né? Como as outras pessoas ali. Exatamente. Por exemplo, um trilionário foi lá e entregou 1 milhão para eles. Lá, catou lá as moedas de ouro lá, ergueu lá em cima para ficar soltando lá de baixo e fazendo um barulheiro fazendo lá. barulho. Aí a mulherzinha foi lá escondidinha e colocou 2 moedas. Mas a oferta dela foi a mais Sincera. a mais sincera, a E mais a mais aceita, valiosa. a mais valiosa por Deus. Porque Deus não precisa de ouro. Ele que fez o ouro. Se ele fazer assim, você tudo virou ouro. dele, né? É tudo dele, nada. Sim. Só um adendo voltando à quarta-feira, mas já juntando com a quinta, fala que a adoração pode ser por meio do canto, do louvor, da oferta e
proclamação do evangelho, que elas não são ações separadas, são ações que a gente deve ter no nosso dia a dia em conjunto. E quando a gente pratica isso, só que não é de coração, Deus não se agrada disso, porque quando a gente faz, se a gente for fazer mal feito, é melhor não fazer, porque Deus, ele vai ficar, como seria a palavra? Deus rejeita esse sacrifício, essa adoração que a gente faz assim, Ele não se mal agrada. feito. Ele não se agrada disso quando a gente faz mal feito. Então, independente do que a gente for fazer, louvar ou devolver o dízimo, que nem o Daniel falou, a gente tem que fazer de coração mesmo. Você tá lá, ai, será que eu devolvo? Ai, eu podia usar pra isso, eu podia usar pra aquilo. Quando você não faz de coração mesmo, porque a verdade é que aquele dinheiro não é nem nosso, é de Deus. A gente só tá devolvendo o que já é dele. Então, quando a gente não faz de coração, Deus não vai se agradar desse nosso sacrifício, dessa nossa entrega. E a questão é que muitas vezes a gente mesmo se engana. Ah, eu vou lá e eu vou falar uma coisa primeiro, depois a gente comenta, depois eu vou voltar em outra. Mas muitas vezes a gente se engana achando de que não, o que eu tô fazendo é de coração, eu faço isso porque eu amo. Só que Mateus 15, versículo 8 e 9, a minha versão vai ser um pouco diferente, é a versão a mensagem. E vou seguir o conselho do pastor Adair, que ele falou no acampamento agora esses dias. Comprem. Essa Bíblia foi literalmente escrita pelo próprio Deus. Todas foram, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Diz assim: esse povo faz um grande show dizendo as coisas certas, mas o coração deles não está nem aí para o que dizem. Fazem de conta que me adoram, mas é tudo encenação. Eles me usam apenas como desculpa para ensinar o que se adapta ao seu gosto. Quantas e quantas vezes, se a gente for parar para pensar, até, por exemplo, a escolha de um hino, por exemplo, para cantar. Eu vou escolher esse hino porque chega num agudo maior e eu consigo chegar nesse agudo maior. E, na verdade, a gente está fazendo um grande show. A gente não está parando para adorar a Deus em coisa nenhuma. E um outro detalhe que falou na lição. Quando não há unidade entre a expressão externa de adoração e a motivação interna correta para ela, em geral, os rituais se tornam mais importantes do que a experiência de se aproximar de Deus. Duas questões agora. A gente discutiu uma questão ali agora há pouco e me veio outra na cabeça. E aí depois vocês falam, vou aguentar aí. Uma delas é a questão do dízimo. Não, eu tenho que devolver exatamente os 10% aqui e eu tenho que fazer um pacto de mais 10. A pessoa começa não que esteja errado isso, não é isso, mas a pessoa começa a exagerar nos seus ritos, nos seus costumes. Você acaba virando fardo. Justamente pela questão de tentar, eu tô errando ali, mas eu vou compensar com isso aqui. O que a gente conversou também sobre a Santa Ceia, que eu acredito que seja a cerimônia assim com os maiores rituais, né? Sobre os emblemas, isso mais simbólico da igreja. A criança não é batizada, ela não pode de jeito nenhum nem chegar perto de nada aqui. Gente, a Tainá fez esse comentário e ele é muito verdade. Às vezes a criança está com o coração mais sincero do que até mesmo o seu para poder participar ali da Santa Ceia. Então, sabe, aquela questão de entender com calma. Vem aqui, vamos conversar. E por aí vai. Quantos e quantos ritos, quantas e quantas coisas que acontecem e que você vê que está sendo levado ali pelo pé da letra. Acontece a superficialização, né, dos ritos. Isso a gente pode ver também como... Acho que eu não lembro quem foi que comentou dos fariseus. Que foi o Daniel que comentou. Foi. Que ele falou, né, que eles levavam muito a sério as regras de Moisés e acabavam se esquecendo das leis que realmente importavam, né? Como ama o teu próximo como a ti mesmo, né? O novo mandamento. E aí acabou que eles viraram João 8,44, né? Então. Vós sois e por aí vai. E fazendo um adendo, aqui na lição cita do que adianta a gente fazer esse sacrifício se eles não estão cheios de arrependimento, fé, tristeza pelo pecado. Então, quando a gente vai fazer os nossos sacrifícios, as nossas entregas, a gente tem que colocar neles o arrependimento verdadeiro, a fé, a tristeza pelo que a gente fez. Porque se não tiver isso, não adianta de nada. Deus não vai se agradar disso, porque não é algo verdadeiro.
E, perdão, pode falar. Eu ia puxar, ela já falou dos fariseus. Jesus falando com os fariseus em João 8:39. Abraão é o nosso pai, responderam os fariseus. Aí disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez, mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade do que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês, protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. Disse Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, que é o diabo. Os fariseus começaram a se perder porque eles viram assim, tinham os 10 mandamentos. Aí eles começaram a viver lá na santidade deles. Aí tava lá o cara andando na cidadezinha dele lá. Aí ele vê o outro desonrando a mãe dele. Ah, aquele lá desonrou a mãe dele, eu sou melhor que ele. Ah, rapaz, eu gostei disso. Eu acho que eu sou melhor que ele porque ele desonrou a mãe dele. Eu vou criar uns mandamentos a mais. Aí eles foram criando mandamento. E alguns exemplos de não poder cuspir no chão no sábado, não podia dar mais de 1000 passos. Aí ia um atrás do outro lá. Ia um rastejando no chão e eu contando os passos dos outros para não gastar os passos dele. Vai que ele dá 1001. Aí eu posso me achar melhor do que ele. Ou o outro tava andando lá e cuspiu no chão. Ah, eu achei ele melhor do que ele. Porque eu não cuspi no chão hoje. Não exerci trabalho no sábado, né? Carregar o lenço, que não pode carregar o lenço, mas o meu lenço tá costurado aqui, ó. Ele não se preveniu. Meu lenço tá costurado aqui, eu posso carregar o lenço aqui. Esse é um baita exemplo de que quando o rito vale mais do que a essência. Sim, aí eles começaram a se perder por se achar melhores e foram criando mandamento para conseguir achar um melhor que o outro. E não guardavam mais o mandamento em louvor, em agradecimento a Deus. Estavam começando a olhar na horizontal aqui, olhando um pro outro, para ver quem era melhor, quem era pior. Eu consegui me achar melhor do que você achar que é melhor que eu. E não achavam mais, eu tô chegando perto de Deus, tô guardando os mandamentos para chegar perto de Deus. Tô guardando o mandamento para chegar acima de você. Pois é, pode falar, Manu. Não, ele citou que eles olhavam muito na horizontal, olhavam muito para as pessoas, sendo que eles deviam olhar na vertical, que é para Deus, o que Deus desejava, o que Deus queria. Só que a questão é que hoje em dia isso mudou? Não. Infelizmente não. Infelizmente a gente vem pra igreja, a gente fica com medo de se expressar na nossa adoração sincera, claro, respeitosa e por aí vai. Mas a gente tem medo de se expressar e, o que o outro vai pensar? O que fulano vai pensar de mim? E sabe, juntando aqui já com a sexta-feira, Deus conhece o nosso coração. Ele sabe a que ponto a gente é capaz de chegar, a que ponto a gente está na nossa adoração, no nosso contato com Deus. E o que a lição de sexta falou foi sobre o arrependimento. A gente só consegue essa adoração verdadeira, a gente só consegue esse louvor verdadeiro a Deus. Essa adoração de subir a nossa adoração com cheiro agradável a Deus, só quando a gente consegue se arrepender. E eu lembro até hoje de uma aula da professora Elisângela de religião, que ela falava sobre o arrependimento e o remorso. O remorso é uma tristeza que a gente sente pelas consequências, não pelos nossos atos. A gente, por exemplo... Eu não vou pensar no meu exemplo aqui agora, não vou conseguir pensar. Acendeu um fósforo e pegou fogo na casa. Nossa! Aí você, eu tava tentado acender o fósforo. Eu acendi o fósforo, agora eu tô arrependido de ter acendido o fósforo ou com remorso de ter pego fogo na casa? Sim, então o remorso tem a ver com a tristeza que a gente sente pelas consequências. Já o arrependimento, a gente fica triste, a gente fica arrependido mesmo pelos nossos Angustiado. atos. É genuíno, né? É genuíno, Sim, você aceita sim. as consequências, independentemente de quais elas sejam. Sim. Acho que um exemplo na Bíblia que é muito interessante, que dá pra gente ver isso claramente, é o exemplo de Judas, né? Que Judas, ele quis lá dar o jeitinho dele, né? E aí ele acabou que ficou com remorso, né? Falou, poxa,
eu quis tentar apressar ali para ver se Jesus tomava alguma providência, conquistava ali de novo Israel, livrava a gente dos romanos, e aí ele acabou que entregou Jesus e acabou levando à morte Jesus. Então, na cabeça dele, ele pensava, poxa, eu fui tentar ajudar e agora Jesus está morto. Mas Deus não precisa de um jeitinho, de uma ajudinha. Ele é Deus, ele não precisa da gente pra isso. E Mas sabe, ela quis dar um exemplo de remorso. E de arrependimento é da mulher pecadora. sim, Que Jesus estava lá sentado, foram levar a mulher para julgar, para Jesus julgar, para de novo tentar enrascar ele, colocar ele numa emboscada. Aí Jesus falou: tem alguém aqui dos que te condenam? Ela: não. Eu também não lhe condeno. Vá e não peques mais. Aí a mulher saiu arrependida e não pecou mais. Não, a Bíblia não registra se ela pecou ou não pecou mais. Mas Deus não. Jesus falou qual deve ser o ato de uma pessoa arrependida. Vai cometer o pecado. Não vai e peca. Cometeu o pecado. Vai, se arrepende e volta e não peca mais. Tipo, não que ela deixou de pecar, ela nunca mais pecou. Mas Não. o fato era. Não, peraí. Mas, De pecado. ele tava Ele falando pecaram. sobre o adultério em especial. Então, Jesus falou, vai e não peques mais. Ele tava falando no sentido de não adulterar. Não que ela nunca mais ia pecar, porque ela continuaria sendo humana, mas ela, acredito que ela não adulterou novamente. Sim. a lição falou justamente sobre isso, de que não abandonaremos o pecado enquanto nós não reconhecermos quão perigoso ele é. E enquanto não nos afastarmos sinceramente do pecado, não haverá uma mudança real na nossa vida. E justamente o que a Manu falou, né? Não tem. Ele falou de um pecado específico, e justamente isso é você praticar o ser perfeito, como a gente falou antes. É a gente tentar não repetir os erros que a gente já cometeu e que a gente já se arrependeu, que a gente sabe que aquilo vai trazer aquelas consequências, e a gente tentar a todo custo não errar de novo, não cair naquele mesmo erro, né? Ser bom no que a gente consegue dentro dos nossos limites. Considerações finais. Quem quer começar? Bom, eu tenho alguns pontos assim bem interessantes, né? Primeiro que assim, por estar na sonoplastia, é muito importante a gente ver o papel da tecnologia hoje em ajudar na pregação do evangelho, na comunhão dos irmãos, né? E a gente citou ali o fato de ter a congregação, é algo muito especial, né? A gente não pode esquecer de que a adoração com os irmãos, a música ao vivo é o que de fato vai nos trazer ali mais próximo de Cristo. E um segundo ponto, uma sugestão que a lição trouxe, inclusive, é que fariam bem os pais incentivar os filhos a aprender a cantar e a tocar um instrumento musical, né? É algo que em algumas igrejas nós não vemos tanto isso, mas que faz uma diferença enorme, né? Então, esse foco na música, ele é um foco em adoração. E que você que está nos escutando aqui, que possa procurar um conselheiro, que possa se envolver nas atividades da igreja, e isso vai fazer grande diferença também na sua espiritualidade. As minhas considerações finais são com foco diferente, né? Eu puxei mais o lado da questão da sinceridade, né? Nos louvores, de você estar lá cantando o que você realmente está vivendo, o que você realmente está sendo, né? Tanto na igreja quanto no seu pessoal. Então, eu acho que é mais essa questão de você ser sincero, e também aos outros, né, que estão lá vendo, recebendo, né, aquela energia da adoração, seja cantando junto ou seja assistindo, para não julgar. Porque quando você julga, você já não está em comunhão. Quando você julga, você já não está seguindo o objetivo, né, do louvor. Eu vou seguir a lição inteira, que todos os salmos praticamente é de louvor, é uma carta apaixonada para Deus. É o salmista querendo cativar as pessoas para louvar a Deus. É o salmista querendo te mostrar quão maravilhoso ele é. Eu quero que vocês vejam, que vocês entendam que Deus é maravilhoso, que vocês têm que louvar ele, que sem ele você não respiraria, você não teria alimento, mesmo que você existisse,
Se não fosse Deus, o resto não existiria. Você não ia aguentar mais um dia. O oxigênio não ia entrar pelo seu nariz, passar por todo seu sistema respiratório, você não ia existir. Entende como Deus é maravilhoso. E sejam um salmista. Se vocês não conseguiram ainda ser o salmista, leiam os salmos e se cativam, deixem ser incentivados deixem ser incentivados pelos salmos. Sejam cativados pelo salmo. Leiam salmos, que é impossível você não entender, não compreender como que o Deus do salmista, o nosso Deus, é maravilhoso, é perfeito. E tenham um cântico no coração, um cântico novo, um cântico de gratidão. Louvem a Deus de todo o seu coração. Que vocês vão ganhar o arrependimento, ganhar a salvação, vai ser uma maravilha. É maravilhoso, Deus é maravilhoso. Eu gostaria de puxar o ponto para finalizar sobre Davi novamente, da gente buscar diariamente ter um novo coração, de sermos considerados pessoas segundo o coração de Deus, que tem a ver com se arrepender a cada dia, de buscar uma santificação e de prestar um culto real, que a gente realmente esteja sentindo aquilo, que seja verdadeiro. E lá em João 4:23 fala o seguinte: aqueles que adoram a Deus devem adorá-lo em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então, que a gente busque diariamente adorar a Deus em espírito e em verdade, de todo o coração, com o coração arrependido e um coração que busca cada dia melhoras, rever, né, cada dia o que a gente fez nas nossas orações, por exemplo, nossas orações antes de dormir, a gente rever o nosso dia e falar assim: Deus, eu errei nisso, me ajuda a melhorar, que amanhã eu possa fazer diferente e que o Senhor, né, me ajude a cada dia a ser uma pessoa melhor. É isso. Amém. Sabe, a nossa adoração a Deus, ela não deve ter tempo. Ela não deve ter uma hora marcada para isso. A gente tem que adorar a Deus em cada ato da nossa vida, em cada momento da nossa vida. E às vezes, quando a gente está na igreja, se o culto é para terminar 12:00 e terminou 12:10, a gente já sai bravo, com fome. Gente, sabe, são situações que tem que parar de existir na nossa vida. Deus conhece o nosso coração. E se a gente tá com esse sentimento, ora, Deus, eu tô querendo ir embora, mas me ajuda, que esse sentimento vai embora. E que a gente consiga, pela graça e pela misericórdia de Deus, a cada dia mais caminhar nessa caminhada da santidade rumo ao céu. Jesus está perto de voltar. Mas se a gente não consegue adorar Ele aqui na terra, se a gente não consegue cantar Eu Sou Feliz com Jesus aqui, infelizmente, quando Ele voltar, a gente não vai conseguir cantar a canção que só os 144 mil conseguem entender essa canção do novo cântico. Então, que Cristo possa nos auxiliar, que Ele possa estar sempre ao nosso lado e que nós possamos juntos caminhar rumo ao céu, louvando e adorando, erguendo as mãos e cantando junto com os amigos, enfim, do jeito que você se sentir tocado pelo Espírito Santo, mas que você sempre consiga adorar a Deus em espírito e em verdade, com um coração alegre e grato a Ele. Que Cristo possa te ajudar e até a próxima lição.